Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre os principais medos que toda gestante tem durante a gravidez, inclusive eu. Basta a gente descobrir que tá grávida para começar a ter um monte de medos. Isso é totalmente normal e hoje eu resolvi falar justamente sobre eles para tentar acalmar um pouquinho o seu coração. Mas antes de falar dos medos, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso me ajuda demais a divulgar o canal. E aproveita, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve para você não perder nenhum dos nossos vídeos. O primeiro medo é o medo de não estar grávida. É incrível, mas a gente tem uma dificuldade de acreditar que está grávida de verdade, mesmo depois que a gente pega o teste de gravidez positivo. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre teste de gravidez e vocês não têm noção do tanto de mensagens que eu recebo de mulheres que fizeram o teste e vêm me contar que estão com medo de não estar grávida de verdade, estão com medo do teste ter dado errado. Bom, sobre esse teste, gente, como que ele funciona? Esses testezinhos de gravidez de urina, mesmo quando a gente faz o teste de sangue, eles detectam o hormônio HCG. Esse hormônio é produzido apenas por mulheres que estão grávidas. Então, se você fizer o teste e ele der um positivo ali que seja fraquinho, bem pouquinho, significa que ele detectou esse hormônio na sua corrente sanguínea ou na sua urina. Então, significa que você está sim grávida. Às vezes ele dá fraquinho porque tá no comecinho da gravidez, né? E a quantidade de hormônio não tá suficiente ainda para ter uma reação mais forte. Mas se aparecer qualquer resultadinho positivo, mesmo fraquinho, pode ficar tranquila que você tá grávida sim. O segundo medo é o medo de ter uma gravidez ectópica ou anembrionária. Esse medo não é tão comum, mas é um medo que eu, pelo menos, tive nas duas gestações. Gravidez ectópica, para quem não sabe, é quando o bebezinho é gerado nas trompas, ali nas tubas uterinas. E anembrionária é quando se forma o saco gestacional, mas não tem o embriãozinho, não tem o bebezinho ali de fato. E esse medo só se resolve quando a gente faz a primeira ultrassom. Por isso que é importante esperar para fazer esse exame quando a gente já tiver ali com pelo menos umas 7 semanas de gestação, contando a partir da data da última menstruação que a gente teve. Porque antes disso, o bebê, né, as estruturas estão muito pequenininhas e às vezes o médico no ultrassom ele não consegue identificar direito ali as estruturas. Então tem muitos casos de mulheres que recebem ali um diagnóstico de gravidez embrionária, quando na verdade está muito cedo, não deu para visualizar o embrião ainda porque está muito pequenininho. Então o seu primeiro ultrassom você espera pelo menos até 7 semanas para poder fazer, certo? O terceiro medo é o medo de perder o bebê. Infelizmente, cerca de 25% das gestações terminam em aborto nas primeiras 12 semanas, em geral aí por problemas genéticos. Então é super normal que as mulheres tenham mesmo esse medo de perder seu bebezinho ali no primeiro trimestre. Por isso, é legal, se você puder, guardar um pouquinho de segredo aí nesses primeiros 3 meses de gravidez. Então, quando você descobrir a gravidez, conta ali para as pessoas mais próximas, mas não conta ainda para todo mundo, né? Porque uma vez que a gente fala que tá grávida, fica uma certa pressão, né? Todo mundo perguntando, querendo saber. Muitas vezes que as pessoas gostam da gente, querem nosso bem, mas a gente acaba se sentindo mais pressionada, esse medo parece que aumenta e acaba não fazendo bem nem pro nosso psicológico. Então, espera essas 12 semanas para dar notícia, né? E uma notícia boa é que se você passar dessas 12 semanas, as chances de aborto elas diminuem muito, muito mesmo. Então, geralmente eles acontecem nessas primeiras 12 semanas, mas em geral está relacionado ali a algum problema genético, alguma malformação, uma gravidez que seria inviável mesmo. E depois que a gente passa aí dessas 12 semanas, vem a ultrassom morfológica e junto com ela vem o quarto medo, que é o medo de malformações. Nessa ultrassom, eles vão avaliar o risco do seu bebê ter alguma síndrome cromossômica, como por exemplo a síndrome de Down. E mesmo estando tudo bem nesse ultrassom, esse medo continua até a segunda morfológica, que vai acontecer ali por volta de 20 a 24 semanas, quando eles vão avaliar todas as estruturas do bebê, todos os órgãos, é uma ultrassom bem completinha, mas esse medo segue até lá, esse medo da gente ter um bebezinho ali com alguma malformação, né, alguma complicação na gravidez. As chances do bebezinho ter algum tipo de malformação são muito pequenas, principalmente se você tiver com a saúde em dia ali quando você for engravidar e se você fizer o seu pré-natal direitinho. Mas também, gente, caso aconteça, eu tenho certeza que você vai amar esse bebezinho, essa criança, da mesma forma que você amaria caso ele não tivesse nenhuma malformação. Eu sei que é um baque, né, um baita de um baque, mas o amor continua o mesmo.
Eu vivi um pouquinho isso com o Heitor, né, meu primeiro filho. Eu não sei se eu já contei aqui no canal, mas quando eu tava grávida, né, tava tudo bem nos meus 2 morfológicos. E aí quando eu tava com 29 semanas, eu fui fazer uma ultrassom de rotina. E aí o médico diagnosticou um pé torto congênito. E foi assim, um choque pra mim. É uma formação simples, né, tem cura, né, tem tratamento. Não é um tratamento fácil, né, o povo fala que é fácil, mas... eu pesquisei direitinho, né? O meu pai teve pé torto congênito, então eu sei que não é fácil, né? É um tratamento que dura em torno de uns 4 anos, pelo menos. Mas foi um baque pra mim, eu passei assim por essa situação. Não é fácil você receber uma notícia dessas, né? Fiquei até o final da gestação com essa preocupação, fui atrás de ortopedista, fui me informar, fui, né? Me calçar ali de toda a informação que eu podia para quando ele nascesse eu ter condições de tratar, né, da melhor forma possível. Por fim, ele nasceu e o pezinho dele estava normal, graças a Deus, mas eu passei um pouco essa angústia que as mães passam quando recebem ali no ultrassom uma notícia, né, de que tem alguma coisa errada ali no desenvolvimento do seu bebê. Por isso eu sei muito bem o quanto é difícil, mas eu digo pra vocês, o amor, gente, o amor é o mesmo. O amor não muda nadinha, nadinha, nem um pouquinho. O quinto medo é o medo do parto. Quando vão chegando as últimas semanas ali de gestação, vai começando a bater aquele medo do parto. Algumas mulheres têm medo da cesárea, outras do parto normal, outras da dor, outras da anestesia, da episiotomia. Então, por isso, gente, a gente precisa se informar direitinho sobre todos os tipos de parto, sobre tudo que a gente tá com medo. Busque informação pra você, né, tentar diminuir aí. Às vezes a gente tem uns medos bobos, né? Eu lembro que eu tinha muito medo da anestesia, eu acabei tendo que ter um parto cesárea. E eu tinha muito medo da anestesia, e aí no fim a anestesia foi super tranquila, né? Eu vi que esse medo meu não tinha, assim, fundamento nenhum. Por isso, se informe direitinho sobre todas as suas opções. O parto normal, sem dúvida, é sempre a melhor opção, mas a cesárea, quando ela é bem indicada, também é excelente. Então, por isso, gente, tá com dúvida, tá com medo, vai se informar direitinho. O sexto medo é o medo de ter um parto prematuro. Além do medo do parto em si, é muito comum que as mulheres tenham medo de entrar em trabalho de parto antes do tempo. Principalmente quando a gente tá na primeira gravidez. Na primeira gravidez parece que cada semana que passa é uma vitória, assim, né? A gente chega mais perto ali do final, então o bebezinho tá mais preparado para nascer. Eu via pelo menos como uma vitória. Agora na segunda gravidez eu tô bem mais tranquila em relação a isso, mas eu lembro que na primeira gravidez, cada semana pra mim, assim, era muito comemorada, que eu ficava pensando, nossa, meu bebezinho já tá mais preparado para nascer caso aconteça dele nascer antes do tempo. Por isso que é importantíssimo você fazer o seu pré-natal direitinho para poder identificar e tratar qualquer possível fator de risco para prematuridade e fazer com que esse medo diminua um pouquinho aí no seu coração. O sétimo medo é o medo do corpo não voltar ao normal. Ao longo da gestação, a gente vê o nosso corpo se transformando tanto, né? E aí a gente vai começando a ter aquele medo do nosso corpo nunca mais voltar a ser igual ao que era antes. E, gente, sinto muito informar vocês, mas não volta. Porque esse corpo, ele passou 9 meses se transformando, gerando um bebê ali dentro dele, né? Gerando um ser humano. E ele se transformou muito nesse processo. Quando passa a gestação, o bebê nasce, tudo, o nosso corpo ele retorna ali, né? Mas ele não fica igual ao que era antes. Às vezes ele volta até melhor do que era antes, mas igualzinho era, não volta não. O oitavo medo é o medo de não ter leite. A maioria das mulheres vai ter leite sim. O que é importante a gente saber para acalmar nosso coração é que a descida do leite, ela pode demorar de 3 a 5 dias no geral. E em alguns casos ela pode atrasar até um pouquinho mais, como por exemplo mulheres que têm diabetes, hipotiroidismo, ou também aqueles casos em que é feita a cesárea fora do trabalho de parto, né? Aqueles casos em que você agenda uma data ali para cesárea, mas você não entrou de fato em trabalho de parto. Nesses casos pode atrasar mais um pouquinho. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência ali nos primeiros dias da amamentação. O importante aqui é a gente estabelecer um bom padrão de amamentação desde o início. Então é importantíssimo fazer a Golden Hour, que é colocar o bebezinho em contato pele a pele com a mãe, colocar ele para ser amamentado ali na primeira hora de vida. Também estabelecer que o bebezinho faça uma pega correta, uma sucção efetiva e tentar identificar qualquer possível problema de amamentação. Por isso o trabalho da consultora de amamentação é muito importante aí nesses primeiros dias, nesse início da amamentação.
qualquer dificuldade, peça ajuda na maternidade enquanto você estiver internada, né? Porque lá também a equipe sempre é bem preparada para ajudar você nessas questões de amamentação, mas vale muito a pena investir ali no trabalho de uma consultora de amamentação. É um investimento que vale muito, gente, e que vai ajudar demais você aí no seu processo de amamentação. E para ajudar vocês, também tem vídeo aqui no canal falando sobre pega correta, sobre golden hour. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição para vocês. Bom, esses foram os principais medos que eu tive nas minhas gestações, mas agora eu quero saber de você. Por acaso você também teve algum desses medos ou teve algum outro medo que eu não falei aqui nesse vídeo? Deixa pra mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência. E se você quiser saber mais sobre gravidez, é só clicar nesse link aqui para ver os outros vídeos do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!